Estamos no ar com mais um Papo Literário. E o nosso convidado de hoje é o jornalista Felipe Duarte. Ele já é conhecido pela sua cobertura no futebol estadual e até nacional. Aqui em Bagé tem vários amigos, várias relações, e agora está lançando seu primeiro livro, que é a Escola Gaúcha de Futebol. Obrigada, Felipe, por ter aceito o nosso convite, de bater esse papo aqui conosco, nesses dias frios que estão no estado. Eu queria ter o convite. Eu queria começar já até perguntando pelo teu livro, né? Nos conta um pouquinho o que é essa Escola Gaúcha de Futebol que te inspirou a escrever. Ela existe ou é uma proposta tua, né, de que exista essa escola? Você sabe, Fernanda, sempre foi falado sobre isso, né? Sobre uma escola gaúcha de treinadores, que o estilo de jogo do futebol gaúcho ele é diferente do restante do Brasil. E sempre se apresentou como uma justificativa para isso a proximidade da Argentina, do Uruguai. Então temos um estilo mais aguerrido, né? Mais pegado, e nem tão belo, tão plástico, né? Sem tantos enfeites, sem tantos dribles. É um estilo mais de aguerrimento mesmo. E a partir do momento que o Tite foi apresentado como técnico da seleção brasileira, em 2016, no dia 20 de junho de 2016, um repórter lá no Rio de Janeiro, durante a apresentação do Tite, fez esse questionamento a ele. Tite, sobre a Escola Gaúcha de Treinadores, né? Você é mais um gaúcho que está comandando a seleção brasileira, porque antes dele, desde 2007, a seleção brasileira tem sido comandada por gaúchos. Dunga, Filipão, Mano Menezes, Filipão voltou, Dunga de novo, e aí o Tite vem para substituir o Dunga. Então, olha a sequência de técnicos gaúchos, né? E aí foi questionado sobre isso, né? O que tem no Rio Grande do Sul? O que tem na água do Rio Grande do Sul que sai tantos treinadores e que chegam à seleção brasileira? E aí o Tite trouxe uma resposta que naquele momento me surpreendeu. Eu, como repórter, acompanhando a coletiva, fui pego de surpresa. Ele disse assim, não, eu não acredito numa escola gaúcha, eu acredito numa escola brasileira e existem duas vertentes. A vertente do seu Enio Andrade e a vertente do Carlos Froner. Eu sou da vertente do Enio Andrade. Eu fiquei boiando por completo. Talvez quem está nos assistindo agora também está boiando, né? O que esse cara está falando? Né? Quem são essas pessoas que ele está tratando? E a partir disso eu me debrucei para entender de quem ele estava falando e entendi que ele estava falando de dois treinadores das décadas de 60, 70, que inspiraram ele, inspiraram tantos outros treinadores. Só que, lógico, quando eu cheguei nesses profissionais, eu percebi que eles também já haviam sido inspirados por outros profissionais lá atrás, das décadas de 30, de 40. E aí é o meu livro. Eu montei uma árvore genealógica, né, que começa lá na década de 20, década de 30, buscando esses profissionais, quem inspirou quem, até chegar nos técnicos que a gente conhece agora, Tite, Mano Menezes, Filipão, Renato Portaluppi, enfim, todos que estão aí no mercado. E esses primeiros técnicos que tu encontrou lá da década de 20, né? Eles já eram da dupla Grenal ou não? Sim, eu trato, posso até falar, né? Um pouquinho de spoiler. O primeiro técnico que eu trato no livro, e já no primeiro capítulo, se chama Telêmaco Frazão de Lima. Ele foi um ex-jogador do Grêmio, ex-dirigente do Grêmio, ele chega a ser presidente do Grêmio, e aí ele assume como treinador. Porque naquela época, o futebol se profissionaliza no Brasil, né, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, na década de 30. Então, os profissionais não eram remunerados. Era como se fosse um clube social, cada time de futebol. Era um clube social onde as pessoas se associavam, eram aceitas pela diretoria, e aí se transformavam em jogadores. E a figura do treinador ela não existia. Então, o líder do time, o capitão do time, era o treinador. Foi o que aconteceu com esse cidadão, chamado Telêmaco Frazão de Lima. Só que a grande diferença dele para os outros é que em 1942 ele é contratado pelo Vasco da Gama, um clube do Rio de Janeiro. Então, por isso, eu considero ele como o primeiro técnico de sucesso, de relevância no cenário gaúcho, porque ele abandona o amadorismo naquele momento para aceitar uma proposta profissional, se transferir para o futebol carioca, não tem tanto sucesso assim, fica cerca de 6 meses no futebol carioca e retorna para o Rio Grande do Sul. Mas, ao passo que ele foi remunerado para isso, eu transformo ele no meu livro nessa figura proeminente, né? O primeiro técnico gaúcho a ter sucesso. Eu questiono isso, né? Porque a hegemonia da dupla Grenal, assim, é mais recente, né? Tanto que a dupla Baguá aqui de Bagé era muito forte na década de 20 mesmo, né? No início do século passado, né? Então, por isso que eu até perguntei, né? Se esses primeiros já eram, né, atrelados à dupla Grenal, ou eles tinham uma outra
outros times, né? Times que até já não existem mais também, né? Poderiam ser. Mas o destaque da dupla Baguá, por exemplo, e da dupla Brapel, claro que o Brasil de Pelotas agora ressurge, né, como uma grande força do estado, mas o destaque da zona sul do estado, né, o Grêmio Santanense de Livramento, o 14 de Julho, da mesma forma, se dá, o destaque desses clubes se dá na época amadora, né, onde muitos profissionais não eram remunerados ou eram remunerados por baixo dos panos, né, eram pagos sem que as pessoas soubessem. Daí que vem a expressão também do jogo do bicho, né? Se pagava através do número daquele bicho. Então, se vocês ganharem o jogo hoje, vocês vão ganhar uma cobra, vocês vão ganhar um leão, e assim eram pagos os jogadores. E eu cito, por exemplo, o Carlos Cluve, foi prefeito de Bagé, dá o nome à cidade, à escola. Carlos Cluve foi um dos primeiros ídolos do Inter, mas da época amadora, na década de 10, foi jogador do Internacional. E naquele momento, como eu disse, não existiam treinadores. O Carlos Cluve, ele é uma das lideranças do vestiário e pode ser considerado um treinador naquela época, que não se falava sobre isso. Se chamava, por exemplo, de Grand Comité, uma expressão francesa, né? Um grande comitê. A seleção brasileira, por exemplo, não tinha um treinador. Se hoje temos o Tite, naquela época não existia um treinador. Era formado um grande comitê com jogadores, com dirigentes, e eles é que chamavam os jogadores que se destacavam no cenário nacional. Imagina, isso estamos falando lá de 1918. E aí, depois disso, Bagé, o Guarani se destacam ali nas décadas de 20, década de 30, até a década de 40, com grande destaque estadual mesmo, né, num outro formato de campeonato gaúcho, mas é nessa época, amador ainda e início da profissionalização. Sim. Existia também o dinheiro das charqueadas, né, por isso se tinha muito investimento se trazia jogadores profissionais uruguaios para o Rio Grande do Sul. O grande Inter, por exemplo, da década de 40, que ficou conhecido como rolo compressor, ele tem um técnico uruguaio, o Ricardo Dias, que nasceu em Rivera. E antes de chegar aqui no Internacional para treinar o Inter, ele se destaca no Grêmio Santanense. Então, para se ver como a relevância da fronteira sul naquele momento no futebol gaúcho. O próprio Carlos Cluve, né, que tu mencionou, né, ele cursava medicina e era jogador ao mesmo tempo, né? É uma coisa que hoje a gente não consegue imaginar, né? Porque são duas coisas que demandam muito, né, das pessoas, né? Bom, e quando é que começou essa tua pesquisa para o livro? Desculpa, é que a internet deu uma falhada e aí ficou com um delay, né? Mas pode completar. Não, tu fez a referência ao Carlos Cluve, que se formou em medicina, né? Tem uma das fontes que eu ouvi, um ex-jogador do Grêmio da década de 50, ele se formou em odontologia, Milton Coelho. E eu cito ele em mais de um capítulo, porque, né, me ajudou a reconstruir essa história dos treinadores, contando de vários profissionais que ele trabalhou. Mas olha que loucura, né? Até hoje ele exerce essa profissão de dentista aqui em Porto Alegre, mas ele foi jogador do Grêmio por mais de uma década. Fernanda, sobre a pesquisa, eu comecei justamente de maneira não pretensiosa, né? Eu queria primeiro entender o que o técnico da seleção estava falando. Acho que esse é o nosso papel como jornalista, né? A gente tenta entender o mundo ao nosso redor. Você questionar, né? Exato. E para saber se a resposta faz sentido, também me debruçar sobre os livros, né? Revisar através de uma pesquisa em jornais antigos, revistas antigas. O que esse cara está falando? É verdade o que ele está falando? Faz sentido o que ele está falando? Então, a partir desse momento que eu comecei a fazer essa pesquisa pessoal para entender do que eu estava tratando, é que eu comecei a perceber que eu tinha algo muito bom ali, né? Algo grande nas mãos. E aí, claro, desde então, essa pesquisa foi se desenvolvendo, e até para a gente chegar na feitura do livro, né? Na publicação do livro. Eu já tinha um material vasto de pesquisa, já estava compondo, escrevendo tudo isso, e aí conversei com um colega que trabalhou no Diário Gaúcho, Roberto Jardim, e ele lançou um livro, inclusive estou com um livro dele aqui, que se chama Democracia Futebol Clube, que é da mesma editora, da editora Ludopédio. E aí foi ele que me apresentou a editora, né? Porque ele me ofereceu o livro, comprei, e aí relatei para ele, olha, tem um trabalho de pesquisa também, adoraria lançar um livro. Mas também de forma totalmente despretensiosa, não queria que ele me indicasse as pessoas. Ele me pediu para mandar o manuscrito para ele, mandei, ele deu uma olhada e disse assim, cara, você tem que publicar isso aqui, fala com o pessoal da editora, eles vão adorar. Porque essa editora é um grupo de pesquisadores, então tem historiadores, educadores físicos, que eles se juntaram para formar um grupo de estudos de futebol, né? Sociólogos,
E aí lançaram essa editora desse grupo de estudos. Eles têm um site, Ludopédio, né? E aí lançaram o site da editora, ludopediofc.com.br. E aí começaram a fazer contatos com o pessoal que está interessado em publicação de livro. E o meu é o quarto da coleção, coleção Campo de Jogo. Então, esse aqui do Roberto Jardim que eu mostrei é o número 2, o meu aqui, o número 2, o meu vai ser o número 4. É a mesma capa, parecido, só que em uma outra coloração, né? Uma cor roxa. Mas esse aqui também é muito bom, vale a indicação. Bom, e como é que foi feita essa pesquisa, né? Qual é a base? São entrevistas? Tu teve que ir para museu? Teve que pesquisar em jornais? Como é que qual é o teu embasamento para escrever o livro? Sim, eu gosto de dizer o seguinte, Fernanda. Eu gosto muito de tática, eu trato disso, né? Da questão da estratégia do jogo, eu trato disso no livro. E aí muita gente às vezes me apresenta assim, o Felipe que é um estudioso do futebol. Eu não me apresento como um estudioso, me apresento como um curioso. E acho que esse foi o pontapé inicial do meu livro também, foi através da curiosidade que eu fui pesquisando. Então, no início, logicamente, fui pesquisando através de jornais antigos, né? Usei muito a revista Placar, que é uma revista de bastante destaque nacional, que tratava exclusivamente de futebol, falava de outros esportes, mas o espaço total era para o futebol desde a década de 70, por aí. Então, esse material de arquivo me contribuiu, me ajudou muito para que eu pudesse descobrir quais são esses profissionais de destaque, né? De quem que eu estava falando. E aí, depois disso, fui conversando com ex-jogadores, né? Citei um deles, o Milton Coelho, fui conversando com treinadores, em ativa ou não, né? Conversei com o Cláudio Duarte, por exemplo, que uma figura que foi jogador do Inter na década de 70, treinador tanto do Grêmio como do Internacional, é um dos maiores campeões do Campeonato Gaúcho, né? Como técnico de futebol, enfim, outros profissionais. E aí, claro que é um novelo de lã, né, Fernanda? Tu puxa um fiozinho, desenrola mais tantos metros. Então, cada vez que eu chegava num profissional novo, eu percebia que eu tinha muito mais a descobrir. Eu cheguei a publicar uma matéria, eu trabalho hoje na Zero Hora, né, do Grupo RBS, Zero Hora, Rádio Gaúcha. Eu publiquei há uns 2 anos uma matéria na Zero Hora, imagina, uma página de jornal, né, para um livro de 200 páginas, a diferença é muito grande. Mas eu publiquei uma matéria no jornal há 2 anos, e a partir daquela matéria eu já recebi alguns outros contatos de filho de ex-jogador, jogou no Inter na década de 40, de outro treinador, ou até de pessoas que gostam de futebol, dizendo, olha, faltou tu pesquisar sobre tal pessoa, tu tinha que ter falado de tal... Até naquele momento assim, de cobrança, né? Sim. Por que tu não citou tal profissional? Então, tudo isso foi contribuindo para que eu pudesse ir buscando mais pesquisa, né? mais material de arquivo e ouvindo mais pessoas até chegar a essa obra no estado que ela está nesse momento. Uhum. E, bom, né, agora tu mencionou que tu trabalha na Zero Hora, na GZH, né? Queria que tu contasse um pouco da tua história profissional, né? Porque tu é jornalista, tu é graduado, você graduou aqui em Bagé, né? Tu sempre gostou dessa área esportiva quando tu entrou no jornalismo? Já era cogitando trabalhar com o esporte ou não? Isso surgiu com o tempo, com as oportunidades de trabalho? Sabe, Fernanda, é muito curioso isso, porque eu já fui convidado para dar palestras, para falar com alunos, né, estudantes de jornalismo. E eu sempre percebo que existe uma curiosidade muito grande, principalmente dos meninos, né, de trabalhar com jornalismo esportivo. Sempre quando pergunto, assim, uma aula agora, na pandemia não tem como, mas antes, né, numa sala de aula, eu perguntava quem é que é jornalismo esportivo? Quem é que quer seguir, né, nessa editoria? Nossa, sei lá, de 20 meninos, 17, 18 levantavam a mão, né? Impressionante. Só que isso não aconteceu comigo. Eu sempre gostei de futebol, né? Desde pequeno, jogava botão, jogava videogame, jogava futebol. A minha família é ligada a futebol. Meu pai é um apaixonado, meu avô foi jogador de futebol. Então, eu estava com o futebol presente na minha casa, mas isso era um hobby. Eu acompanhava futebol porque eu gostava. O jornalismo, que eu sempre quis também exercer desde o início, no momento eu fiquei com dúvidas sobre publicidade, jornalismo, na Urcamp, na Facos, naquela época era dividido, né? Cursava os 2 primeiros anos toda a turma junto, e depois é que se dividia, se escolhia para qual lado seguir. Mas, enfim, escolhi pelo jornalismo. E eu tinha aquela imagem do jornalismo, poxa, eu me enxergava assim, não, eu quero chegar um dia a ser o William Bonner, tá sentado na bancada do Jornal Nacional apresentando, sabe? Aquela figura bem romântica. E aí, depois disso,
eu lembro assim, de um trabalho na aula, em uma das cadeiras, em que a gente montou um jornalzinho da escola, né? Um jornalzinho na faculdade. E aí os colegas foram se dividindo. Eu vou escrever sobre cultura, eu vou escrever sobre política, eu vou escrever sobre geral, polícia. E eu, naquele momento, eu fico com futebol, né? Eu fico com esporte. Acabou sendo futebol. E aí eu percebi que eu tinha muita facilidade para falar sobre aquilo, porque era algo que eu acompanhava no meu dia a dia, né? Então, aquilo saiu ao natural. E quando eu me formei e vim buscar, bater na porta das empresas, eu já vim buscando a editoria de esportes, porque eu sabia que naquele momento era onde eu podia me segurar, onde eu me garantia, entre aspas, né? Confio no meu taco. Se é para falar de algo, tem que falar de esporte, tem que falar de futebol. Então, minha primeira experiência profissional foi em Bento Gonçalves, foi no interior do estado. Então, acho que isso foi muito bom também para me amadurecer ainda mais, né? Para ter a certeza de que eu iria me destacar no esporte, na editoria de esportes, e aí depois vim para Porto Alegre, aí sim, com a total certeza de que era esse o caminho que eu queria seguir. Até que não é tão simples assim no interior, né? Me parece, né? Pelo que eu cobri muito pouco esporte na minha, na minha vida profissional, mas quando eu sempre era férias de outras pessoas, né? Mas me parece que é bem mais, é uma realidade muito distinta, né? Da realidade de cidades maiores, né? A forma, né? A questão financeira dos times, dos clubes também são muito diferentes, né? Eu imagino que para a experiência profissional, ter começado pelo interior foi até bom, né? Para ter essa noção da realidade, não só aquela noção de luxo. Não, foi muito bom. E assim, Bento, lógico que eu não caí de paraquedas no esporte, né? Cobri outras pautas. Eu lembro que minha primeira pauta foi um acidente de trânsito, que eu voltei para a redação e disse, pelo amor de Deus, não me escalem mais para isso. Né? Tinha um bebê que acabou se machucando, no trânsito. Eu disse, não é para mim, isso não é para mim, me escalem para outras coisas. E aí aconteceu assim, de criarem um programa no final de semana de esportes, que era para ocupar a faixa, a grade, né, do horário de um domingo inteiro à tarde. E aí, naquele momento, é que eu fui me soltando. Eu criei até um programa assim que era... eu entrevistava alguém ligado ao esporte, rodava uma música, aí daqui a pouco acompanhava o jogo que estava dando na TV, informava os placares. E acho que aquilo também agradou os meus chefes, né? Eles viram que eu tinha desenvoltura com o assunto, porque era, como eu disse, era algo natural para mim. Mas, como tu falou, no interior do estado, e principalmente em Bento, naquele momento, a dupla Granal fazia pré-temporadas em Bento, né? Antes de começar os campeonatos, eles iam para a Serra e faziam um trabalho de preparação física, alguns amistosos de teste. E eu estava morando lá, calhou de eu estar morando lá em Bento Gonçalves naquele momento, em 2009. Então, quando eu acompanhei Grêmio e Inter, já vinha cobrindo vôlei, rugby, futebol, futsal, pelos times da cidade, né, de Bento Gonçalves, acompanhei a dupla Grenal e vendo assim, poxa, tô lidando aqui, tô convivendo com os profissionais, com os radialistas, com os jornalistas, né, que eu escutava, que eu consumia, e eu não estou devendo nada para eles, eu estou me saindo bem, né, no meio dessas feras aqui. Então, poxa, eu consigo fazer isso. Né? Foi mais ou menos isso, aquele rompante adolescente, assim, início da vida adulta. Não, eu me garanto, eu consigo fazer isso. E que bom que isso aconteceu, né? Que eu tive a coragem de vir para Porto Alegre e dar o peitaço, como a gente chama. E tu já atuou em diversas áreas dentro do jornalismo, né? Porque agora tu está na Zero Hora, né? Que é impresso e rádio, né? Porque é na Gaúcha também, junto, né? Mas tu também já foi da TV, já foi, né? Só da rádio, né? A Rádio Grenal e... Para contar um pouco da minha trajetória, então, né? Eu fui da Rádio Viva News, que era uma rádio nova que estava surgindo lá em Bento Gonçalves, de um grupo que existe até hoje, o Grupo RS Com, que é muito forte na Serra. E aí depois vim para Porto Alegre como correspondente deles, né? Na rádio. E tinha o site também, o portal Leuv. E aí depois, minha primeira experiência profissional aqui em Porto Alegre foi na Rede Pampa. Em 2011 tinha uma rádio que era do jornal, Rádio Jornal O Sul, mas eles já tinham a ideia de fazer uma rádio 24 horas tratando de futebol. E essa rádio se transforma na Rádio Grenal em 2012. Então eu estava lá na primeira equipe da Rádio Grenal, né, que hoje já tem aí quase 10 anos de história. Em 2013 eu recebi o convite para ir para Guaíba, para a Rádio Guaíba, aceitei, cheguei a fazer algumas participações na TV Record, mas apenas como convidado. Depois disso, em 2016, aí sim, fui convidado para ir para Bandeirantes, para trabalhar na TV, e aí foi uma experiência maravilhosa. Acho que foi quando eu fiz as minhas grandes coberturas, assim, né? Fui para os Emirados Árabes Unidos, fazer a cobertura do Mundial de Clubes com o Grêmio em 2017, viajando por quase todo o continente para fazer os jogos tanto de Grêmio como de Inter. Então fui a Colômbia, Uruguai, Argentina, Brasil,
quase todo o Brasil, as principais capitais com futebol, acho que eu viajei, né? E aí, desde 2018, eu estou na RBS. E aí, em todas as áreas, né? Ainda não apareci na televisão, mas já trabalhei, por exemplo, como produtor na televisão, né? Esses dias a gente fez um especial do sala de redação e eu estava participando. E acho que isso é muito legal, né, Fernanda? A gente tem que estar preparado para atacar em todas as frentes, né? Estamos vivendo... É uma exigência, né, atual, né, do mercado, né? Exato, estamos vivendo o momento multimídia, né? Acho que a nossa geração é a primeira que se depara com isso. As próximas estão vindo, o cara já nasce, já está com o celular na mão. A gente teve que já estão programando, né? E me conta um pouco, assim, como tu trabalha, né, no campo também, assim, é muito hostil? Te xingam muito, te ameaçam muito? Tu tem alguma referência a isso, assim? Tu já passou por isso alguma vez? Demais, todo momento, né? É um momento agressivo e que a gente está vivendo, né? Eu lembro que se dizia o seguinte: quando o brasileiro gostar de política como ele gosta de futebol, o Brasil vai dar certo. O brasileiro está gostando de política como ele gosta de futebol, né? Através da paixão. E no futebol isso acontece. O time dele está em último, está perdendo, mas só ele pode falar mal do time dele. Aí que um jornalista liga o microfone para falar mal do clube de futebol. E da polarização também, né? Porque no futebol também é uma polarização, né? Um contra o outro sempre, né? E na política está sendo assim. Total. E a gente vive essa dicotomia, assim, né, de que é o bem contra o mal, né? O Inter, o Grêmio é o ser supremo, e aí o seu adversário, não, é tudo que não presta. Não pode ser assim, né? Então, certamente, foi atacado diversas vezes em estádio de futebol, né, fazendo cobertura, às vezes na arquibancada, como repórter de torcida, convivendo ali, né, com os torcedores. Nas redes sociais, então, nem se fala, né? Eu lembro que logo que eu criei o Face, minha página no Facebook, meu perfil no Facebook, eu aceitava todo mundo que me adicionava. E isso cobrou um alto preço, né? Porque as pessoas vinham me cobrar como se fossem íntimas, assim, né? Por que tu falou tal coisa? Aí, eu lembro que teve uma época que entraram no perfil da minha mãe, sabe? Nossa. Uma loucura. Aí eu desativei aquele perfil, fiz um outro perfil agora que eu aceito só amigos e tal, e criei uma página. Então tá lá, Felipe Duarte, jornalista, essa página no Face, para quem quiser acompanhar, tá todo o meu trabalho, todas as matérias que eu escrevo. Há alguns dias agora eu fui a Chapecó fazer o jogo do Inter, Chapecoense Inter, então publiquei foto lá no estádio. Então quem gosta do meu trabalho, ou quem não gosta, quiser me xingar, vai lá na página, tá lá aquele espaço. Da mesma forma no Twitter, né? Eu desativei, por exemplo, as notificações do Twitter para quem eu não sigo. Eu recebo notificações só de quem eu sigo, quem eu acompanho. Porque daí é uma interação, né? Existe uma interação. No contrário, claro que tem gente legal, tem gente boa, que às vezes quer trocar uma ideia, mas a grande parte, infelizmente, é para agredir, para xingar, e isso não é legal, né? Cobra um preço até psicológico. Mas nunca chegou ao extremo, assim, de agressão física ou de, enfim, né? Que tu ter que procurar outros meios, né? Polícia, enfim. Não. Ainda bem não, né? Teve um caso até curioso, Fernanda. O Inter estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro e eu, na época, estava trabalhando na Bandeirantes. E aí eu, logicamente, fazia críticas ao time do Inter. Tava mal, né? Estava na segunda divisão. E aí eu estava chegando no estádio, porque eu moro perto do Beira-Rio. Então, às vezes eu pegava um ônibus e ia a pé, sabe? Atravessava o pátio a pé para chegar nas cabines de imprensa. E aí, no pátio do estádio, um torcedor do Inter me parou e começou a me cobrar. Pô, ainda bem que ele estava sozinho, né? Porque quando tem muita gente ao redor, às vezes um quer aparecer mais que o outro e a coisa perde o controle. Então, naquele momento, estava só eu e ele. E aí ele veio me xingando, me cobrando. Por que tu está falando isso? Tá criticando o Inter. Aí eu parei e disse, então tá, cara, eu vou subir agora na cabine, vou ligar o microfone e eu quero que tu elogie o time do Inter. O que tu acha que tá bem? Eu vou ligar o microfone e vou dizer o que tu acha que tá bem. Aí ele parou e disse, tá difícil, né? Eu disse, então, cara, olha só o meu desafio, eu tenho que todos os dias ligar o microfone e falar de algo. E não tá legal. Tu há de convir que não tá legal. Aí ele, não, mano, tu tem razão, vai lá, bom trabalho. Então, acho que a gente, quando consegue conversar com a pessoa mano a mano, assim, sabe? Tete a tete, cara a cara, a gente consegue humanizar o trabalho, né? Te coloca no meu lugar. Então, muitas vezes também as pessoas me cobram, tá, mas tu tem um time, tu tem torcida, tá pendendo para um lado, tá pesando a mão para o outro. Gente, eu não vou sair de casa e estragar a minha carreira para enaltecer um time ou desgraçar o outro, né? Poxa, é o nosso trabalho, a gente quer que tudo saia da melhor forma possível, que os times ganhem, que os times viajem. Além da experiência profissional, é questão financeira também. Cada viagem, para mim, é um custo a mais, não, é um lucro a mais. Eu ganho para viajar. Então,
poxa, eu não quero que os times sejam eliminados, sejam rebaixados, pelo contrário, né? Sim. Mas essa tua posição se mantém quando a gente fala do Grêmio Esportivo Bagé? Aí é complicado, né? Assim, eu sei que tem os jornalistas, lógico, que cobrem aí Bagé, que eles não revelam o time, da mesma forma que muitos aqui em Porto Alegre também não revelam, né? Mas para mim é difícil, assim, acho que se tivesse que fazer a cobertura do Bagé, por exemplo, né, no Campeonato Gaúcho, eu faria sem problema nenhum. A gente é profissional, é pago para isso, já desenvolveu uma casca para isso, né? Mas o Bagé me remete à questão afetiva, da família, né? Eu lembro que eu já estava morando aqui em Porto Alegre quando o Bagé subiu da terceira para a segunda divisão e eu estava acompanhando pelo radinho chorando, porque me remete à memória do meu avô, que foi goleiro do Bagé, foi dirigente do Bagé, eu convivi ali no estádio da Pedra Moura com ele, meu pai também, né? Lembro dele, eu, meu pai, meu irmão, meu avô, na arquibancada, vendo os jogos do Bagé, então é uma memória afetiva, não tem como não se emocionar. Então nos conta um pouco, porque tu é natural de São Borja, né? Como é que tu chegou aqui em Bagé? O que te trouxe para cá? E o que te fez sair também, né? Sim. Eu falo o seguinte, Fernanda, eu sou samborgense de nascença, mas eu sou Bagé por adoção própria, né? Eu adotei Bagé como minha cidade. Eu já digo aqui em Porto Alegre que eu sou samborgense, eu digo que eu sou bagense, porque eu vivi a maior parte da minha vida em Bagé. Minha família é de Bagé, né? As duas partes, tanto parte de mãe como parte de pai. Aconteceu que o meu pai é militar e aí ele foi transferido para São Borja. Então, naquele momento do casamento dele com a minha mãe, né, que tiveram o primeiro filho, estavam morando em São Borja. Então, eu só nasci em São Borja. Morei até os 7 anos. Mas, assim, as minhas principais memórias estão em Bagé. Dos Com 7 aos 7 anos tu já 20. veio para cá, para Bagé. Isso. Né? Aí ele foi transferido para Bagé, e aí eu morei praticamente toda a vida, né? Todo o caráter foi forjado em Bagé, dos 7 aos 20 anos. Eu me mudei a partir do momento que eu me formei. Né? Fiz primeiro grau, segundo grau, faculdade, e aí no momento que eu me formei, eu fazia estágio, fiz um período de estágio no Minuano, né, no jornal Minuano, e aí depois daquele momento, bom, agora está na hora de buscar a, a primeira experiência profissional, fora da cidade. E aí meu pai, que era militar, já tinha sido transferido para Bento Gonçalves, eu fiquei em Bagé para poder terminar a faculdade, aí depois fui para Bento, lá para morar com eles, e foi lá que eu procurei a primeira experiência profissional e consegui. Né? E me conta um pouco também, a tua relação com o Bagé hoje, ela ainda existe? Eu sei que a gente tem um colega nosso, o Vinícius, eu sei que ele é bem teu amigo, né? Mas eu queria saber se tu ainda tem outras relações aqui com a cidade. O Vinícius é nosso roteirista. Não, o Vinícius é meu grande amigo, dos amigos da vida, assim. Mas a minha família ainda mora aí, né? Eu tenho ainda avó, tio, meus pais estão morando aí, então, claro que agora, durante a pandemia, eu não consigo visitar a cidade, mas pelo Claro. menos 2 vezes por ano eu vou à cidade, né? Aniversário de mãe, aniversário de pai, Natal, ano novo, a gente tenta sempre se programar para poder visitar a família. E sempre que posso, aviso todo mundo, ó, os amigos mais próximos, assim, né? Gente, estou chegando. É curioso, assim, porque os meus amigos de Bagé talvez não me vejam como jornalista esportivo, né? Eu lembro até uma cena curiosa, assim, uma das primeiras vezes que eu voltei a Bagé, já estando aqui trabalhando em Porto Alegre, aparecendo na televisão e tal, e eu lembro que eu estava no centro, assim, caminhando, né, na 7, e um cara me parou e disse assim, tu não é o cara da Band? E aí, quando eu fui responder, um cara que estava do lado dele disse assim, não, cara, ele é o cara daquela banda que tocava aqui, para ver. Na época que eu morava em Bagé, era cabeludo, tinha banda de rock, a gente tocava nos bares, tocava na praça. Então, são os dois Filipes, né? Os meus amigos conviveram com esse do rock. E aqui em Porto Alegre eu sou um jornalista esportivo. Então, tem algumas pessoas de Bagé que não conviveram comigo que tem essa diferença, assim, né? Esse é o cara da TV, o cara do rádio, o cara do jornal. E outros dizendo, não, esse é aquele cara que Nenhum tomava estava errado. cerveja com a gente. Nenhum estava errado. Todos eles são o Felipe Duarte. Bom, e essa tua relação com a literatura, né? Porque uma coisa é escrever jornalisticamente, né? E aí, de repente, tu vai escrever um livro, né? Como é que é essa tua relação com a literatura? Como é que foi escrever esse livro nessa outra linguagem mais voltada para literatura? Qual é a tua relação? Tu sempre gostou de ler? Tu tem alguma história com a literatura lá quando tu começou a ler, quando criança? A minha mãe é professora. Ela
formada em magistério, logicamente, e depois se formou em artes plásticas. Então, ela deu aula de educação artística e deu aula também para o primeiro grau, né, para o ensino básico. Eu fui aluno da minha mãe, ela como professora de artes. Mas acho que esse incentivo à leitura vem de casa, né? Desde cedo. Né? Eu lembro assim, de presente de aniversário ganhar um livro. E acho que isso veio para a vida, né? Cada viagem, por exemplo, que eu fazia já como profissional, como repórter, chegar numa cidade, chegar num aeroporto e procurar onde está a banca de livros. Vou levar um livro, comprar alguma coisa. Claro que eu tenho hoje aqui uma estante, a maioria dos livros hoje são relacionados ao futebol, mas eu gosto de ler muito sobre história, sobre política, né? Enfim, gosto de ler, estou sempre lendo alguma coisa. E como eu te disse, assim, para chegar no processo de escrever o meu livro, né, Escola Gaúcha de Futebol, não era a minha principal pretensão. Lógico que eu adoraria ter um livro, acho que é o sonho de todo jornalista, ter um livro publicado. E a gente está vivendo um momento digital, né, onde tem os e-books. Mas eu queria ter o meu livro físico, ainda não tenho, não peguei em mãos ainda. Está em pré-venda no site, estou aguardando ansioso. Em agosto chega aqui em casa, né? Então eu estou ansioso para isso. Mas com certeza veio dessa parte. O gosto pelo futebol veio por parte do pai, né? Do meu avô, por parte do pai. E o gosto pela cultura, pela leitura, veio por parte da minha mãe, totalmente influenciado dentro de casa. Bom, então nos conta onde que os nossos telespectadores podem encontrar o livro Escola Gaúcha de Futebol, que a gente bota Bom, aqui embaixo, né? A gente coloca a referência aqui do site. Vamos lá, como youtuber, então. Pessoal, está aqui embaixo. ludopediofc.com.br. Esse é o site. E aí tem um link que é loja. E aí você clica ali, vai ter todos os livros, né, da coleção Campo de Jogo. O meu é o primeiro que está vendo, né? É o último que foi lançado, é o 4º livro. Então, Escola Gaúcha de Futebol está lá, ludopediofc.com.br. E tu tens planos literários para o futuro? Pois me chama a atenção assim quando... Primeiro foi a minha companheira, né, a Camila Diesel, que é jornalista também, trabalha na Rádio Guaíba, ela disse assim, esse é o teu primeiro livro. E eu fiquei pensando assim, não, esse é o meu livro. Aí depois eu fiquei pensando, o primeiro livro pode ser que venha outros depois, né? Aí é um pouco de responsabilidade, eu não quero me sentir pressionado. Só que a sensação é tão boa, eu ainda não peguei ele em mãos, como eu disse, mas já reli no momento de escrever, depois recebi a versão online, né, e-book dele, olhei de novo e fiquei tão fascinado assim, parece que não fui eu que escrevi. Então, vamos lá, tem que fazer o tirateima, vamos fazer de novo, fazer um segundo, vamos buscar mais temas, né? Mas, Fernando, até a própria editora, né? Eu converso com o pessoal e eles têm total noção disso. Escrever livro hoje no Brasil é complicado, né? Quem é que lê livro? A nossa geração ainda lê, mas as últimas gerações já... É a geração do meme, né? Do tweet. Então, é difícil. A cultura de sentar para ler um livro, deitar para ler um livro, está se perdendo. Então, vender livro no Brasil já é complicado, né? Um país que tem pouco incentivo à leitura e programas como o teu são ótimos para isso, para que essa chama não se perca. E aí escrever um livro de futebol ainda, poxa, eu estou nadando contra a maré total, né? Porque quem gosta de futebol geralmente não para ler, ele para assistir um jogo de futebol, para ouvir um jogo de futebol, no máximo ler uma matéria sobre o time dele, não ler um livro de futebol. Então, eu tenho consciência de que eu estou nadando contra a corrente, mas acho que o pontapé inicial foi dado e agora, quem sabe, um próximo, né? Mas eu vou ter que contrapor nessa questão de que as pessoas leem menos, né? Tem pesquisas que apontam que agora, nesse período de pandemia, onde reduziram outras formas de lazer, aumentou aumentou a leitura das pessoas, as pessoas passaram a consumir mais livros, né? Embora as bibliotecas estejam muitas fechadas, o consumo de livro aumentou. Então, existe uma esperança, sim. E me ocorreu agora... Não dá para dizer que é o lado bom da pandemia, né? Porque a Não pandemia existe, é trágica. Né? Mas pelo menos isso aconteceu, as pessoas estão lendo. Me ocorreu agora uma pergunta que eu não tinha pensado antes, mas o Tite também está no livro, porque foi ele que começou, né, que fomentou o teu primeiro questionamento. Ele foi entrevistado para o livro também? É até importante falar sobre isso, né? Os treinadores que estão em exercício nesse momento, estão trabalhando, é muito difícil ter contato com eles, né? Uhum. Para parar, assim, para sentar, para escrever, para entrevistar, é complicado. E eu queria também ter um certo distanciamento para analisar esses profissionais, alguns eu ouvi,
Mas eu peguei principalmente depoimentos deles daquela época que eu estava retratando no livro, né? O Tite, por exemplo, treinou o Grêmio pela primeira vez em 2001. Então eu fui pesquisar em jornais, revistas de 2001, o que ele dizia sobre aquele time. Não só ele, mas outros profissionais, né? Vou dar um exemplo. Eu ouvi o Valdir Espinosa, técnico campeão do mundo, depois veio a falecer, mas logicamente entrevistei ele antes da passagem dele, né? Do passamento. E aí ele me deu uma visão dele, que é quantos anos depois? 30 anos depois do título mundial, é uma visão já em forma de mito, assim, que se criou depois daquela passagem, né? E eu achei numa revista de 83, que é o ano que ele foi contratado pelo Grêmio, uma outra visão. Ele dizendo que se inspirava no Flamengo, que ele queria trazer um outro estilo de jogo para o Grêmio daquela época. E a matéria tinha críticas de jogadores, de técnicos, de comentaristas da época, dizendo não vai dar certo, ele está tentando acariocar o estilo de jogo do Grêmio. Isso aqui não vai dar certo no Rio Grande do Sul. E é o técnico que foi campeão do mundo com o Grêmio. Então, eu acho interessante trazer esse tipo de situação, né? Então, eu tentei não me prender aos depoimentos atuais e sim buscar muito mais lá atrás, né? Claro que algumas memórias eu precisei buscar através de entrevista, mas a pesquisa bibliográfica me ajudou muito mais. Mas o meu contato com o Tite, ele se deu depois do livro, depois que eu terminei o livro, porque, logicamente, ele é o personagem, talvez o personagem principal, né? Um dos capítulos é dedicado quase a ele. E aí o Tite, eu consegui o contato do Tite, mandei uma mensagem para ele, me apresentando, dizendo que eu tinha feito um livro que eu gostaria de mandar o manuscrito para ele ler. E aí, um dia eu estou aqui numa reunião, em casa, né, trabalhando em home office, e meu telefone toca, era o Tite. Nossa, quase caí da cadeira. Atendi, e ele disse, não, aqui é o Tite, estou te ligando para saber sobre o teu livro, quer me mandar por e-mail, como é que vai ser? E aí nós ficamos 15 minutos conversando, eu explicando para ele o porquê do livro, e eu, Tite, me tira uma dúvida. Eu expliquei para ele, eu não te entrevistei, mas eu fui olhar vídeos, fui ler entrevistas antigas tuas. O teu time de 2001 jogava no sistema tático 3-6-1, não era 3-5-2, né? Para quem não entende, enfim, é uma diferenciação de estratégia de jogo. E aí ele disse, tu matou a charada, exatamente isso aí. Então ali eu ganhei meu dia, sabe? Poxa, o técnico da seleção está me ligando, a gente está batendo um papo sobre futebol de uma maneira totalmente coloquial aqui, mas foi muito legal. E aí depois eu encontrei, quando a seleção brasileira veio fazer um jogo aqui em Porto Alegre, agora, recentemente, pelas eliminatórias, eu fui fazer a cobertura da seleção, no hotel da seleção. E aí eu cruzei com o Tite e me apresentei pessoalmente para ele. Tite, sou eu, Felipe Duarte, eu te mandei o livro. E aí ele disse, nossa, desculpa, eu não consegui ler ainda. Eu disse, não, tá tudo bem. O cara é o técnico da seleção, tá vivendo eliminatórias, foi naquele período que ele estava pressionado, né, que se acusava de estar se politizando o futebol, vai cair o Tite, não vai. Então, pô, eu te compreendo demais, Tite. Não precisa nem pedir desculpa. Então, o livro está com o Tite. Espero que ele leia um dia. Mas os dois textos de apresentação do livro são de dois caras que eu admiro muito, né? Um deles, jornalista, Sérgio Xavier Filho, que hoje é comentarista de Sport TV e foi editor da revista Placar, e é gaúcho. Então, foi muito importante esse contato com ele. E o outro texto de apresentação, prefácio, é do Roger Machado, que foi lateral do Grêmio na década de 90, depois virou treinador do Grêmio, hoje está no Fluminense, e foi um cara que eu acompanhei aqui como repórter, acompanhava no dia a dia, que eu admiro demais, assim, não só como cabeça pensante do futebol, acho que é alguém que se preocupa com o futebol, mas se preocupa também com a sociedade, com o que cerca ele. Né? Totalmente. E aí também, foi muito rápido, assim, eu mandei o manuscrito para ele, a gente conversou por telefone, e um dia ele me ligou, dizendo, Felipe, a gente está chegando aqui na Colômbia com o Fluminense, vou jogar na Libertadores e tal, vim no voo lendo teu livro, muito legal. Quantos toques eu preciso mandar o texto? Então, sabe, um cara super acessível e também me deixou assim boquiaberto, né? Que legal que teve essa resposta dele, e ele também é citado no livro, claro, né? Os dois, né, a gente tem, eu não sei, né, mas eu tenho uma imagem do Tite, uma pessoa super gentil, né, e agora com esse teu relato, só reforçou, né, que ele é um cara gentil, gente boa, assim, para lidar. Claro e o Roger também, né, o Roger me parece um cara legal. É bem acessível, e a gente tem que ter a ideia também eu tenho, pelo menos, né, a noção de que eles estão completamente atarefados. O Roger chegou a me dizer, cara, eu não sei quando que eu vou conseguir te mandar o texto, a primeira vez que a gente falou, porque eu tenho o jogo da Libertadores na Colômbia, eu tenho o jogo do Campeonato Carioca não sei quando. Imagina, a rotina desses caras, é jogo quarta, domingo, quinta, terça, pouco tempo para treinar. Eles reclamam de pouco tempo para treinar, então imagina parar para ler um livro de alguém que eles não conhecem. Escrever ainda um texto de apresentação. Então, só do cara ter me ligado, tá? Sabe, ser preocupado em me passar um feedback, nossa, eu já me senti completamente lisonjeado. E o Roger ainda me mandou o texto de apresentação do livro. Então, para quem
quiser adquirir, lá em ludopediafc.com.br, vai adquirir o meu livro e tem o texto de apresentação do Roger Machado, que fala sobre a influência do futebol argentino, cisplatino, né, uruguaio, no futebol gaúcho e na formação dele como jogador e como treinador. Zerou a vida, como dizem por aí, né? É. Bom, Felipe, a gente está se encaminhando para o fim do programa, né? E a gente tem uma pergunta bem tradicional, que a gente sempre encerra o programa com essa pergunta aos nossos entrevistados, né? Que é pedindo uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Qual é a tua dica, Felipe? Eu vou dar uma dica de um livro que, sem blasfêmia, assim, mas é a minha Bíblia, eu considero a minha Bíblia, né? Porque é um livro de futebol e é um livro de um jornalista chamado Jonathan Wilson, ele é inglês. E é esse livro aqui, eu usei como bibliografia também no meu, A Pirâmide Invertida. Uhum. Ele fala sobre o desenvolvimento do futebol no mundo, né? Então, como eu disse, eu uso como referência no meu livro, ele remonta a história do futebol lá atrás, em 1800 e tanto, começa na Inglaterra, aí os estilos de jogo vão se modificando, né? Vai para a Escócia, se cria uma nova maneira de jogar, até chegar na América do Sul, no início do século XX, né? E aí se desenvolve um estilo mais plástico de se jogar com o drible, com a beleza, com a mescla. O Eduardo Galeano até faz essa referência, né? No Brasil se mesclou com o samba, com a capoeira, o gingado, na Argentina e no Uruguai com o tango, né? Um jogo quase dramático, assim. Então é muito legal. Esse livro para mim é a principal referência e eu adoraria indicar para quem estiver nos assistindo. Então, muito obrigada, Felipe, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, debater esse papo literário. Que legal, obrigado. E hoje nós encerramos a temporada de 2021 do Papo Literário, é a 5ª temporada. Muito obrigada aos nossos telespectadores, aos escritores e às pessoas envolvidas com literatura. Já foram cerca de 100 pessoas entrevistadas aqui no nosso programa, que é um prazer enorme para nós, da TV Câmara. Muito obrigada e espero que a gente volte numa 6ª temporada. Tenha uma boa leitura.